Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Razões da Fé deste domingo, dia 8 de dezembro, solenidade da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Neste domingo em que nós celebramos este belo e importante, essa verdade de fé, esse dogma da nossa Igreja. Você que nos acompanha no programa Razões da Fé, neste primeiro horário, das 7 às 8 da manhã, na reprise das 10 às 11 da noite, aqui na Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM. Também você que nos acompanha no Spotify da Rádio Miriam Caravaggio, sempre aos domingos, a partir das 9 horas da manhã. No YouTube, no Facebook da Diocese de Caxias do Sul, sempre aos domingos, a partir das 8h30 da noite. E também, é claro, pela TV Serra, canal 526 da NET. Nós te convidamos a se inscrever no canal da Diocese de Caxias do Sul no YouTube. Basta procurar por Diocese de Caxias, se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações, os vídeos, o documentário dos 90 anos da nossa Diocese que nós estamos produzindo e a cada semana trazendo um episódio para você, e também o programa Razões da Fé, que nós toda semana trazemos para você. O tema do nosso programa hoje, 8 de dezembro, nos faz retomar todo o processo que nós vivemos entre o ano de 2021 e este ano de 2024, que foi o Sínodo dos Bispos sobre a sinodalidade da Igreja. Então, o nosso tema: concluído o processo sinodal 2021-2024, o que muda? Nosso convidado, hoje gravando pelo aplicativo Zoom, remotamente, o padre Agenor Briguente, que é presbítero da Diocese de Tubarão, em Santa Catarina, doutor em teologia, também foi perito do CELAM na Conferência de Santo Domingo em 1992, da CNBB na Conferência de Aparecida no ano de 2007, do Sínodo da Amazônia, realizado em Roma no ano de 2019, e atualmente membro da Comissão Teológica da Secretaria-Geral do Sínodo e perito da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos sobre a sinodalidade, realizada, então, neste período de 2021 a 2024. Padre Agenor, obrigado pela tua presença conosco neste programa. Saudação muito cordial a todos e todas que nos veem e que nos ouvem. É uma alegria estar aqui com vocês nesse importante programa Razões da Fé e poder partilhar, toda uma experiência e também um conhecimento a partir de dentro, deste sínodo que agora entra na sua fase, de implementação. Muito bem. Padre Agenor, já começo com o senhor para nós recordarmos um pouquinho dessa história do que aconteceu desde 2021 até agora, em outubro deste ano 2024. Processo diocesano, processo nas conferências nacionais, nas conferências continentais e depois o que aconteceu mesmo em Roma. Peço que o senhor possa contextualizar um pouco isso para nós. Bom, este sínodo que nós acabamos de realizar, ele é muito diferente dos sínodos anteriores. Na realidade, o Papa Francisco reformou essa instituição que nasceu com o Concílio Vaticano II
através de uma constituição chamada Episcopalis Communio. Através dessa constituição, o Papa praticamente muda o sínodo dos bispos para um sínodo da Igreja. Em que sentido? No sentido de um evento, de um acontecimento que não é somente de bispos, mas que procura envolver todo o povo de Deus, né, num processo de discernimento e tomada de decisão. E esse novo perfil do sínodo, dos bispos, que agora é um sínodo da igreja, né? Ele foi aplicado por primeira vez no sínodo da Amazônia, que já foi um sínodo diferente dos anteriores, porque teve um amplo processo de escuta que envolveu 87 mil pessoas, e depois da Assembleia Geral daquele sínodo da Amazônia, metade dos que participavam daquela Assembleia eram não bispos. E daqueles que eram não bispos, metade eram mulheres. Claro que naquele sínodo ainda, não é, as mulheres não tiveram um poder de voto como no sínodo atual. Então, este sínodo da sinodalidade, ele está dentro desse novo perfil do sínodo dos bispos, que é o sínodo da igreja, e também, não é, por primeira vez, é um sínodo que se alicerça sobre a experiência do sínodo da Amazônia, começando de baixo para cima. É o primeiro sínodo que se realiza de modo indutivo, partindo das igrejas locais de todos os 5 continentes. Então, todas as igrejas locais ou dioceses, né, dos 5 continentes fizeram uma primeira etapa. Depois houve uma segunda etapa de escuta do povo de Deus em âmbito continental. Então, na América Latina, nós tivemos a nossa Assembleia, diferente de Estados Unidos e Canadá, que tiveram a própria, não é? Então, em lugar de 5 assembleias, foram 6 assembleias continentais, 7 assembleias, não é? Contando também as igrejas orientais, não é? E nós, na América Latina, nós tivemos a nossa Assembleia, que recolheu as contribuições das dioceses e que desembocou, então, em 2 Assembleias Gerais. Houve uma primeira, não é, no ano passado, não é, que consistiu mais que tudo em mapear, não é, por onde, não é, a consulta estava indicando, não é, e neste ano, então, já uma assembleia mais conclusiva, que desembocou num documento final, não é, que agora começa na fase, não é, de implementação. Perfeito, perfeito. Que bom recontar essa história para que a gente possa se dar conta de que não caiu do céu, né, esse documento, não vem do nada, mas é um processo e que, como o padre Agenor nos coloca, vem de baixo para cima, né, no método indutivo, onde temos a participação global de tanta gente. Aqui na diocese, as respostas que foram, né, do questionário, e a gente fez material, fez formação nas regiões, apesar de na época estarmos ainda no meio da pandemia, mas pudemos reuniu mais ou menos a expressão de 7 mil pessoas aqui na diocese. Então, é algo que é um número, poderia ser maior, claro que poderia, mas já são 7 mil pessoas que puderam expressar a sua voz. E eu recordo também, o padre Agenor coloca o sínodo para a Amazônia, mas ainda antes, acho que o embrião também vem sendo o sínodo dos jovens, em que o Papa também propõe uma escuta dos jovens do mundo inteiro. E a partir disso se faz um encontro preparatório, um documento também, o instrumento Labores, apresentado também aos jovens. Então, esse estilo do Papa Francisco de que as coisas emerjam de baixo para cima é muito interessante. E aqui eu emendo a segunda pergunta. O documento final do sínodo, sobre a sinodalidade, menciona que a igreja é, por sua natureza, sinodal. Como esse princípio de uma igreja sinodal pode redefinir a relação entre a autoridade e a participação na igreja, especialmente em estruturas que são historicamente mais centralizadas, sobretudo no clero? Olha, este sínodo não quis ser, não é, um evento com data para começar e data para terminar. Ele quis desencadear um processo de uma igreja em estado permanente de sinodalidade. Então, ele quis fazer a passagem do sínodo dos bispos para o sínodo da igreja
de uma igreja em estado permanente de sinodalidade. Então, nesse sentido, não é, o que se propõe é uma mudança de relações em termos institucionais para que a igreja possa ser expressão daquilo que ela é por natureza. Por natureza, a igreja é constitutivamente sinodal, dado que ela é integrada por todos os batizados e existe entre os batizados, como diz a Lumen Gentium, uma radical igualdade em dignidade de todos os ministérios. Então, quem exerce o ministério ordenado não é um ministério superior aos demais ministérios, não é? Como diz o Papa Francisco em Querida Amazônia, mas também não é, em Predicate Evangelium, essa Constituição que reforma a Curia Romana, diz ele, não é? Os ministros ordenados não têm na igreja o monopólio do poder, porque o poder na igreja não emana do sacramento da ordem. O poder na igreja deriva do sacramento do batismo. Então, este sínodo vai dizer, não é, que a igreja é povo de Deus e este povo de Deus é um sujeito comunitário. Isto é, a igreja não é a soma de indivíduos, a igreja é o nós. E esse nós da igreja, não é esse povo de Deus, todo ele não é ministerial e todo ele em relações de igualdade, não é, em dignidade. Por isso, não é que este sínodo ressitua os ministérios ordenados no seio do povo de Deus e, inclusive, o documento é bastante forte, dizendo que eles são colaboradores, não é, do sacerdócio comum dos fiéis, né? Que é a perspectiva do concílio, não é, no sentido de que o maior é aquele que serve. Muito bom. E justamente o senhor coloca aqui que o Sínodo retoma o Vaticano II nesse sentido da igreja enquanto povo de Deus, povo que caminha e caminha junto, né? Como é possível equilibrar a visão dessa igreja hierárquica, que tem uma hierarquia, tem uma organização, e o protagonismo dos leigos e leigas? Olha, o Concílio Vaticano II superou aquele binômio que compunha a igreja, ou a visão de igreja pré-conciliar. Existia, não é, de um lado, os clérigos, os ministros ordenados, que diziam os textos, é fonte de toda iniciativa e de todo poder, não é? E de outro lado existe, não é, o laicato, não é, que é o polo passivo da igreja, não é, que deve obedecer docilmente ao clero. O Concílio Vaticano superou esse binômio clero-leigos, não é? E colocou um outro binômio, que é a comunidade-ministérios. Uma igreja, não é, que é comunhão, que é comunidade, que é povo de Deus, não é? E um povo de Deus, todo ele ministerial. Todos os batizados recebem, não é, do Espírito dons, e esses dons precisam tornar-se serviços na igreja, e podem tornar-se serviços na igreja, não é? E esses serviços na igreja nós chamamos de ministérios, né? Também os ministros ordenados são membros do povo de Deus, com esse ministério específico, mas que precisa ser exercido de modo sinodal, no sentido de que na igreja todas as relações precisam ser relações horizontais. A igreja, não é a comunidade, a exemplo da Trindade. E na Trindade não tem escadinha, hierarquia, ordem de importância. Na Trindade, as três pessoas estão numa relação horizontal, não é, de complementariedade, não é? E assim também na igreja. A igreja é um povo organizado, mas não de forma piramidal, né? Porque na prática, muitas vezes, ela assim o é. O poder da igreja emana do sacramento do batismo e precisa ser exercido, não é, de maneira igualitária por todos, não é, os batizados. Não é? Existem responsabilidades distintas, não é? Mas não quer dizer que a igreja não seja a mesma
e de que o sujeito da igreja é o povo de Deus, é a comunidade eclesial. E os ministros ordenados se inserem no seio deste povo, desta comunidade, né, a quem eles servem. Muito bem. E pela primeira vez neste sínodo sobre a sinodalidade, o sínodo da igreja, mulheres e leigos tiveram acesso, direito a votar no sínodo. O padre Agenor nos falava que no sínodo para a Amazônia, grande parte das pessoas eram não clérigos e não bispos, e destes, grande parte mulheres, mas não tinham direito a voto. Já neste sínodo, mulheres e leigos tiveram direito a voto. Essa mudança altera a legitimidade das decisões do magistério. Como lidar com as resistências internas a essa nova configuração proposta pelo Papa Francisco? As duas perguntas numa só. Olha, na realidade, nos sínodos anteriores à Constituição Episcopalis Communion, que é de 2018, havia leigos que votavam. Não bem leigos, né? Havia homens que votavam, não bispos, né? Que eram os superiores gerais das congregações religiosas. Então, os superiores gerais, que muitos deles também não eram padres, né? Como os maristas, etc., né? É interessante que os homens votavam, mas as superiores gerais das congregações religiosas não votavam, né? Mesmo participando do sínodo. Não é? Então, no caso do Sínodo da Amazônia, nós temos ali o voto, não é, de homens, não é, mas não clérigos, não é, e não bispos, evidentemente, não é, mas tivemos também o voto de mulheres, não é? E no caso agora desse Sínodo da Sinodalidade, todos os membros, não é, da Assembleia, que eram 358, então tiveram, né, o poder de voto, e ali um bom grupo, né, de mulheres que votou, né, pela segunda vez, pela primeira vez, porque no Sínodo da Amazônia as mulheres não votaram, né? E nesse caso aqui, então, houve o voto das mulheres, e o documento final que resultou deste sínodo, que é um documento da Assembleia, o Papa Francisco assumiu como um documento também dele, pessoalmente, e o integrou ao Magistério Pontifício. Portanto, nós temos um primeiro documento do Magistério da Igreja, depois do Concílio Vaticano II, em que ele é resultado também, do voto de mulheres, né? É um documento do Magistério Pontifício que o Papa assumiu, mas o Papa assume todo um processo de discernimento e tomada de decisões, de homens e mulheres, de ministros ordenados e não ordenados, de batizados que historicamente não exerciam esse papel importante. Isso para dizer do que nós falamos na América Latina já desde Puebla, sobre o protagonismo dos leigos, e depois aparecido o protagonismo das mulheres. Para existir realmente o protagonismo, tem que haver também, no bom sentido, um empoderamento, porque como é que vai haver protagonismo, se esses sujeitos não podem ser, de fato, sujeitos, ter também, uma autoridade, e também um espaço, para poder tomar decisões. Então, finalmente, este sínodo, ele acolhe em seu seio, a igreja tal como ela é. E assim nós concluímos o primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, 8 de dezembro. Fique com a gente, até daqui a pouco. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima,
Ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados. Humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, um futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha. Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. Quer segurança na hora de comprar um imóvel? A Imofar tem mais de 40 anos de tradição. Tranquilidade total na hora de comprar? Isso você tem com a Imofar. Ligue 2109-5900 ou acesse imofar.com.br. De segunda a sexta-feira, sempre às 17 horas e aos domingos às 11 horas, acompanhe a transmissão da Santa Missa, direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Fique ligado na TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, no Facebook e canal do YouTube da TV Serra Farroupilha, ou conectado ao nosso site www.tvserra.tv e reze conosco. Na Palavra de Deus e na Eucaristia, alimentamos nossa vida e fortalecemos nossa caminhada. Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, na sua TV Serra. Momento de oração, fé e devoção na padroeira da Diocese de Caxias do Sul e da cidade de Farroupilha. Patrocínio Tramontina, o prazer de fazer bonito. CEAR Aparelhos Auditivos, porque a sua audição merece o melhor cuidado. Ligue 54 99974 1957 e agende a sua avaliação. Na Clínica CEAR, acreditamos que ouvir bem é viver melhor. Rua Pinheiro Machado, 183A, Centro de Farroupilha. TV Serra, levando o Santuário de Caravaggio até você. De todos lugares, Mãe de Caravaggio, fiéis aos milhares, vos vem suplicar.
Na Clínica Seara, acreditamos que ouvir bem é viver melhor. Com a expertise da fonoaudióloga Lea Trave, garantimos a você a melhor experiência auditiva. Recupere o prazer de ouvir com conforto e precisão. Agende sua consulta hoje mesmo. Seara Aparelhos Auditivos, porque sua audição merece o melhor cuidado. Ligue agora para o fone 54 99974 1957 e agende sua avaliação. Seara Aparelhos Auditivos, Rua Pinheiro Machado, 183A, Centro de Farroupilha. Segurança é ter para onde olhar. Está lado a lado de quem está disposto a nos dar a mão. Saber que, mesmo nos caminhos longos, temos a certeza de onde queremos chegar. Ao olhar para trás, vemos todas as conquistas que tivemos ao lado de quem esteve junto com a gente. Percebemos que uma relação de proximidade é essencial. As melhores escolhas são aquelas que deixam a nossa rotina mais fácil e nos possibilitam construir nossos projetos sabendo com quem podemos contar. Afinal, ter a certeza de que temos pessoas comprometidas com nossos sonhos dá ainda mais valor à vida. Para tudo que tem valor, Sicredi, sua certeza sempre. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo 8 de dezembro de 2024, solenidade de Nossa Senhora Imaculada Conceição. Neste dia em que celebramos esta festa importante da nossa igreja. Nós hoje refletimos o tema concluído o processo sinodal 2021-2024, o que muda? E o nosso convidado é o padre Agenor Brighenti, que trabalhou como perito da 16ª Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos, o Sínodo da Igreja sobre a Sinodalidade, realizada em 2 etapas, 2023 e 2024, em Roma. Padre Agenor, o Sínodo reforça o sensus fidei fidelium como uma fonte legítima do discernimento. Primeiro, gostaria que o senhor nos conceituasse, nos explicasse o que é o sensus fidei fidelium e depois também nos dissesse como garantir que a experiência dos fiéis seja de fato considerada em questões doutrinais e éticas sem perder a unidade da fé, sem perder o magistério pontifício, né? O Concílio Vaticano II, ao voltar às fontes bíblicas e patrísticas, ele resgatou também uma categoria, né, que sempre foi importante, não é, na história da Igreja, que é o povo de Deus, não é, que é infalível em questões de fé e em questões morais.
Em que sentido? No sentido que todos os batizados juntos, que têm assistência do Espírito Santo, não é? Ele, não é, tem assegurada, não é, a autoridade que dá o Espírito nesse discernimento comunitário de não equivocar-se em questões de fé e em questões morais, não é? E nós chamamos de sensus fidei, esse sentir comum da fé, esse faro, não é, que tem a fé do povo, não é, no sentido de não equivocar-se. E o Papa Francisco ele tem insistido muito, não é? Ele sempre chama o Santo Povo de Deus. Não é? Se nós queremos saber, não é, como compreender isso, aquilo na fé, vamos perguntar aos teólogos. Mas se nós queremos saber, não é, se esta fé, nesse particular, é autêntica ou não, está sendo fiel, não é, à fé dos apóstolos, perguntemos ao povo de Deus, diz ele, né? Então, nesse sentido, não é, de que este sínodo quis fazer um exercício muito concreto de um discernimento eclesial, de um discernimento, não é, comunitário. Né? E aí, então, se assumiu um método chamado conversação no espírito, em que, não é, um pouco análogo àquele encontro de Jerusalém, dos apóstolos que se reuniram para discernir se os cristãos, né, para ser cristãos precisavam, se os judeus, né, que se convertessem ao cristianismo, e outros também, não é, não judeus, e quando eles abraçassem a fé cristã, se tinha que começar sendo judeu para depois ser cristão, não é? E eles então se reuniram e disseram: pareceu muito bem a nós, né, e também ao Espírito Santo que, né, então essa forma pareceu bem a nós e ao Espírito Santo, isso é o sentir comum da fé. Então, o povo de Deus que discerne, não é, no Espírito, e aí as decisões que se tomam nesse discernimento comunitário, nesse sentir comum da fé, não é, existe ali, não é, a forte certeza que em matéria de fé e de questões de costumes, né, esse povo ele não se equivoca, não é? E esse exercício se quis fazer através dessa ampla consulta a partir das comunidades eclesiais para culminar, não é, com a Assembleia Geral que recentemente terminou em Roma. E o senhor nos traz há pouco que do método que o Papa Francisco propôs da conversação no espírito, e ele também, lendo um livro de dois jesuítas, editado até pelas edições CNBB, eles recordam isso também das fontes do início da congregação dos jesuítas. Santo Inácio de Loyola também fez isso com os seus irmãos para o início da congregação. Então, o Papa Francisco, como bom jesuíta, traz daí também esta raiz. Então, pergunto, o que se percebeu de prós e contras dessa metodologia proposta pelo Papa da conversação no Espírito? Na realidade, não é, o que se chamou, né, de conversação no Espírito é o discernimento espiritual, né, que foi cunhado por Santo Inácio de Loyola, lá no século XVI, né, no início da Companhia de Jesus, né, dos jesuítas, né? E Santo Inácio de Loyola, ele plasmou, não é, um método de discernir os espíritos, né? Porque naquela concepção mais medieval, existe o Espírito Santo, existem outros espíritos maus que também estão aí, né? Então, como distinguir, não é, o que é vontade de Deus e o que é, não é, um impulso ou uma proposta ou uma alternativa que não é de Deus, né? Então, aí vem o discernimento, né? Criar um clima de oração, um clima de escuta do espírito, depois também de conversação com alguém, né? Para fazer esse discernimento. Então, esse método, não é, que foi criado para um discernimento mais pessoal e diante de situações mais individuais, né, ele foi trazido, então, não é, para, não é, um discernimento comunitário da igreja como um todo, né? Então, é evidente que ele tem as suas vantagens, mas também tem os seus limites, não é? A grande vantagem é um método, não é, em que se faz um discernimento, não é, através de uma escuta de todos, não é? Então, todos têm aí um espaço para dizer e os demais, não é? Eles escutam e depois, então, do dizer e da escuta,
não é? Ali se vai ver o que foi mais, não é, impactante, o que chamou mais atenção, etc., né? Para numa outra ronda de conversação, terceiro momento, então buscar o que é mais convergente, o que é consenso, não é? A partir então dessa conversação no espírito, não é? Então, nesse sentido, é um método, não é, muito respeitoso, né, das pessoas, né, da subjetividade, não é? Valoriza cada contribuição, não é? Mas não deixa de ser um método também que tenha seus limites, porque é um método, não é, que não tem assim um momento de debate, por exemplo, né? De discussão, de argumentação, né? Então, cada um fala, depois o outro ele reage no sentido de convergência ou divergência, mas não há um debate, um aprofundamento, né? Então, esse é um limite, não é? Porque para fazer um bom discernimento, a gente precisa fazer uma conversação entre pessoas, mas a gente precisa também, às vezes, das luzes da ciência, os dados da realidade. A gente precisa também, né, ter em mãos as contribuições das comunidades que foram escutadas, não partir de mim, mas partir das comunidades, né, a quem eu represento. Entrar também ali, não é, um pouco da argumentação teológica, a questão também de uma interpretação, né, mais profunda da Bíblia, para não fazer também um uso muito subjetivo da própria Bíblia. Então tem os seus limites esse método também, né? Mas ele foi útil, né? Ele foi útil tanto que desembocou, né, nesse texto que nós temos do Sínodo, que é um texto bom. Claro que aqui na América Latina, né, já desde lá, antes do concílio, nós temos muito claro, né, um método que é bastante funcional e bastante também efetivo, né? Que é o ver, julgar, agir, né? Nós estamos muito acostumados, não é? E é um bom método, porque a gente parte da realidade, né? Conhecendo a realidade, tomando conhecimento do contexto, né? Depois a gente vai buscar as luzes de Deus para esse contexto e depois a gente vai, né, buscar ver respostas para intervir, né, nesse contexto, né? Aquilo que Carlos Mestres, né, tem nessa trilogia, né, da hermenêutica, né, bíblica, que os círculos bíblicos, as SEBs, né, elas exercitam aqui na América Latina desde lá os anos 60, né? Vocês recordam o método do Carlos Mestres? Primeiro se busca um fato da vida, depois a gente busca um fato da Bíblia que ilumina este fato da vida. Isso é muito, muito sábio, né? Porque aí então a Bíblia vem iluminar esta realidade que a gente tem, que a gente está vivendo ali. A gente não foge da realidade, a gente não faz abstração, e a gente também não instrumentaliza o texto da Bíblia, não importa, não, ele vem buscar responder a esse fato da vida, né? E da confrontação entre o fato da vida com o fato da Bíblia, aí vem, evidentemente, não é, diretrizes de ação, que a palavra de Deus nos leva, não é, a intervir, não é, e a transfigurar tudo aquilo que está desfigurado, né? Então é um método que pode ser complementado com outros, não é? E que pode ainda enriquecer ainda mais, não é? Esse caminhar que se fez de discernimento, que é fundamental. Não podemos, né, fazer uma boa tomada de decisão se não houver, não é, um bom discernimento. E um bom discernimento, ele precisa, não é, respeitar a realidade, acolhê-la como ela é, e acolhê-la muitas vezes também com as mediações das ciências, que nos dão os dados, que nos dão uma análise mais profunda. Depois nós iluminar essa realidade, né, com a Bíblia, não de forma empírica, de forma subjetivista, como muitas vezes se faz em muitas igrejas por aí, não é? Em que se manipula a palavra de Deus. A palavra de Deus não pode ser manipulada, né? Ela precisa ser acolhida naquilo que ela tem de revelação para aquele contexto e para aquele momento, né? E evidentemente que a partir dali, não é? O cristão toma posição, né? A palavra de Deus não nos deixa indiferentes, né? Aquilo que diz a Bíblia, né? A palavra de Deus é como a chuva que cai, né? Ela não volta sem fazer o seu efeito, né? E assim também, num bom discernimento, ele não fica na compreensão, ele desemboca sempre na ação de Deus na história. Talvez esta proposta do Papa Francisco, do método da conversação no Espírito, e não ter ido direto para o ver, julgar e agir, que nós somos tão acostumados aqui na nossa realidade, nas nossas paróquias também, nos conselhos, nas nossas atividades, será que Francisco não pensa depois em dar mais um passo para ajudar também a igreja a caminhar nesse sentido?
É, vai precisar, né? Mas eu acho que está em aberto para que cada igreja local, né, cada diocese, cada país, né, aterrize, né? Porque realmente o documento ficou bastante na linha do liminar, né? Do julgar, né? Dos princípios, das diretrizes, né? Como efetivar isso, como implementar, né? Que respostas às questões de hoje, isso está em aberto. Então, não fecha nenhuma porta, evidentemente, o documento, né? As portas estão abertas, agora cabe a cada região, a cada diocese, ter a criatividade, né? Porque tem a liberdade, né? De fazer aterrissar isso no seu próprio contexto. Nesse sentido, né? Existe mais possibilidades, não é? De uma encarnação mais concreta na diversidade de contextos, né? Mas pode também, de repente, não é? Ficar assim um pouco no ar, não é? Certas ações que se podia fazer conjuntamente, né? Porque o nosso mundo está muito globalizado. Os problemas de hoje, eles são muito comuns. Se nós tomarmos, por exemplo, a questão da ecologia, né? Da crise climática, isso é dos 5 continentes, não é? Então, eu acho que existem ações, existem tomadas de decisões que têm que ser tomadas conjuntamente, porque são problemas que atingem a todos, né? Então, se atinge a todos, para a gente poder reverter determinadas situações, vai precisar, não é, de uma ação conjunta de todos. Porque se nós fragmentarmos também as respostas, pode correr o risco, né, de a gente não causar um impacto sobre a realidade que necessita de uma ação mais orgânica e mais de conjunto, né, de toda a humanidade, não só da igreja, evidentemente, né? O documento também ele aponta a questão de avançar no ecumenismo, né, no diálogo interreligioso e no ecumenismo. Como uma igreja sinodal pode contribuir para uma prática ecumênica mais efetiva? Olha, quando nós falamos de igreja, né, comunhão, igreja participação, né, sinodalidade que nos faz todos irmãos, e não só entre nós os cristãos, mas com toda a humanidade, é evidente, não é, que nós temos que ter muito presente, não é, que ser igreja sinodal, ser igreja comunhão, em primeiro lugar, nós temos que ter união, unidade, né, entre nós os católicos, mas também entre os cristãos. Como é que nós vamos, não é, pedir que o mundo, que a sociedade vive em paz, em fraternidade, em harmonia, se nós, entre nós, não testemunhamos a unidade, né, e às vezes nós, entre os católicos, mas sobretudo, né, nós, os católicos, com as demais igrejas, né? Porque existe uma grande fragmentação do cristianismo, né? O século XVI, com a reforma protestante, aí temos aquelas grandes igrejas históricas, né? A igreja luterana, o anglicanismo, que de certa forma também vem com a reforma, depois, né, os batistas, depois temos ali também os metodistas, os presbiterianos, né? Que são as grandes igrejas, né? Mas depois nós temos aqui no século XIX e XX, né, o fenômeno do pentecostalismo. Nós temos aí uma série de igrejas, né, que às vezes nem merece muito esse nome, mas são grupos de cristãos, né, que também têm suas coisas boas e que também estão aí, não é, em nossas comunidades, e nós precisamos também, né, buscar estreitar relações em termos de igrejas, não é? As igrejas históricas é mais fácil, não é? Porque tem uma base mais comum, os pastores também, né, têm um estudo mais profundo, e são igrejas que guardam muito da tradição da igreja, né? Então, mas o diálogo mais complicado é com as igrejas neopentecostais, né? Mas também nós precisamos estabelecer esse diálogo, porque trata-se de um diálogo, muitas vezes, até intrafamiliar. E também em nossas famílias existem várias igrejas, às vezes, né? Não existe uma única igreja, né? Então a gente tem que buscar também conviver e se enriquecer mutuamente, né? Mas para além do cristianismo, não é? Que é um horizonte importante de revelação, Jesus Cristo, que é o centro, etc. e tal, nós temos também as outras religiões não cristãs. E as religiões não cristãs, né, a partir do Concílio Vaticano II, nós passamos a compreendê-las também como caminhos que o Espírito vai suscitando na história da humanidade e que também convergem para Cristo, né? Convergem, né? Às vezes indiretamente,
ou são uma espécie de Antigo Testamento esperando, né? Mas não podem ser classificadas as religiões como obras do diabo, né? Como se fez no século XVI, quando da colonização também em nossas terras, né? Hoje em dia nós temos plena consciência que, como diz o Concílio Vaticano II, né? Que as religiões não cristãs, né? Elas têm raios daquela mesma luz que brilhou em plenitude em Jesus. Aquilo que os padres chamavam de sementes do verbo. Então, as religiões também têm sementes do verbo. Elas também têm revelação. Não a plenitude que vem em Jesus Cristo, mas também tem revelação. Então, cabe também a nós, os cristãos, caminharmos conjuntamente com outros tipos de expressão de fé, no respeito, na interação, na aprendizagem mútua. Não é que nós, os católicos, vamos acrescentar a revelação de Cristo coisas novas. Não é nesse sentido, mas nós podemos aprender de outras religiões aquilo que nós já temos, e não tomamos consciência. E a gente pode, sobretudo, oferecer às religiões aquilo que elas não têm. Nós temos a plenitude da revelação, sem que a compreendamos tudo, que é em Jesus Cristo, mas esse plus, esse mais que nós recebemos, não recebemos para ser guardado para nós, mas para ser oferecido a toda a humanidade. Então, cabe sim nós sermos missionários, no sentido de levar essa proposta cristã a todas as pessoas de boa vontade, e também aquelas pessoas de outras religiões, que podem se enriquecer muito com Jesus Cristo e com a revelação bíblica. Muito bem. E assim nós concluímos o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, 8 de dezembro. Fique com a gente, até daqui a pouco. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, um futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha. Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. A Imofar carrega na bagagem mais de 48 anos de história.
História essa que se solidificou através da constante realização dos sonhos dos seus clientes. A Imofar conta com uma equipe qualificada, pronta para oferecer um atendimento de excelência durante toda a jornada. Seja para comprar, vender ou investir, a Imofar é o elo perfeito entre o sonho e a realização. Confiança, agilidade nos processos e segurança é a nossa essência. Venha nos visitar ou acesse nosso site e explore todas as oportunidades. Quando você usa um produto da Tramontina, você talvez nem perceba toda a história que está por trás dele. Uma história que começou no Brasil em 1911, quando Valentim e Elisa Tramontina abriram uma pequena ferraria na cidade de Carlos Barbosa, interior do Rio Grande do Sul. De lá para cá, a Tramontina cresceu como uma empresa genuinamente brasileira. Hoje, são fábricas espalhadas por diferentes regiões do Brasil. Elas produzem um diversificado portfólio de mais de 22 mil itens. E todos esses produtos são distribuídos por diferentes segmentos. Utilidades domésticas, como facas, panelas, talheres, porcelanas para a sua casa ou o seu negócio, uma linha completa para o seu churrasco. Ferramentas, que vão desde a jardinagem até os segmentos profissional, industrial e automotivo. Lar, com móveis e equipamentos para deixar a sua casa ou o seu negócio prontos para fazer ainda mais bonito. E materiais elétricos, para todos os tipos de instalação e reforma. Todos esses produtos chegam ao dia a dia de milhões de consumidores, graças ao trabalho de mais de 10 mil funcionários atuando em unidades de produção, lojas conceito, centros de distribuição, vendas online e escritórios de vendas. Pelo Brasil e no mundo. E tudo isso é construído no presente com os olhos no futuro. Como o Tramontina Transforma, uma iniciativa voltada para a preservação de florestas, reciclagem e uso consciente de água e energia, impactando de maneira positiva o meio ambiente e a vida de milhares de pessoas. E tudo isso vem de um propósito que norteia o trabalho da Tramontina todos os dias. Porque a Tramontina é feita de pessoas. Pessoas como você, que se identifica com os nossos valores e que também preza pelo prazer de fazer bem feito. Tramontina, o prazer de fazer bonito.
Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, 8 de dezembro de 2024, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM e também pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Obrigado a você pela sua audiência e pela sua companhia neste programa que aborda documentos, a vida da igreja, testemunhos de fé. E hoje celebramos a Imaculada Conceição de Nossa Senhora, pedindo a intercessão de Nossa Senhora de Caravaggio, padroeira da nossa diocese, por todo o povo de Deus das nossas comunidades e paróquias. Nosso tema de hoje, concluído o processo sinodal 2021-2024, o que muda? Nós temos como convidado o padre Agenor Brighenti, que foi perito da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos sobre a sinodalidade realizada em Roma em 2 etapas, 2023 e 2024, na conclusão de todo um processo iniciado ainda nas dioceses em 2021. Padre Agenor, nesse terceiro bloco, então, já falando um pouco, abordando diretamente o documento final, ele identifica o ambiente digital, isso também que nós estamos fazendo aqui, né? A gravação está sendo por um aplicativo, pela internet, como uma ameaça e também uma oportunidade. Como a sinodalidade pode ser vivida no espaço digital, de forma a evitar armadilhas, como a superficialidade e a polarização? Olha, realmente, não é, o espaço digital, que não pode hoje em dia ser ignorado, porque está omnipresente em todos os nossos lugares e relações humanas, né, ele é portador de uma ambiguidade, né? Esta ambiguidade não o faz dele, né, algo intrinsecamente mal. Não é? Ambíguo no sentido, não é, de que ele pode ser instrumentalizado, né, para o mal. Né? Mas ele é portador, né, de muita virtualidade, no sentido de ser também, não é, um meio importante para a evangelização. Então, neste processo sinodal, se refletiu bastante, não é, sobre isso, e o documento final ele adverte, não é, para essa ambiguidade, não é, para esse risco que há, não é, de um uso indevido, mas recomenda, né, que a gente precisa estar presente nesses espaços digitais para poder aí levar, não é, também, né, o Evangelho, levar a mensagem, não é, da Boa Nova do Reino, levar aí também, não é, a nossa fé através desses meios aí, não é? Então, não é, temos que usá-lo também de modo sinodal. Então, o que significa usar os meios digitais, né, de forma sinodal? Primeiro, né, sempre privilegiando as experiências, as vivências da fé, né, no presencial. O espaço digital não pode supor, não é, a experiência concreta de vida nas comunidades eclesiais. Não existe assembleia eletrônica, uma missa que tem o mesmo efeito, não é, no espaço digital. Não é? Nós somos pessoas de fé, a fé ela é inter-relação com Deus e com as pessoas, e essa inter-relação, não é, com Deus passa para as pessoas físicas, né, pela convivência, pela participação efetiva nas comunidades, não é? Então, quando a gente tem esse engajamento, essa experiência, essa vivência em comunidades concretas, não é? Os meios digitais, eles acabam, não é, reforçando e ampliando essa experiência real, presencial, não é? E nesse sentido, o espaço digital, não é, ele não desvirtua, ele é um meio virtuoso, porque ele vai potenciar, não é, ampliar aquilo que a gente vive de maneira concreta no dia a dia, no cotidiano, com os irmãos e irmãs. Mas quando não se tem uma experiência concreta, presencial, real, não é, e reduzirmos a fé somente ao espaço digital, ao virtual, aí ele desvirtua a fé. Né? Desvirtua a fé porque, não é, a gente viver a fraternidade, viver o amor, é na partilha.
não é? Com pessoas concretas no cotidiano. Não pode ser simplesmente, não é, um sentimento, algo subjetivo. Porque é muito comum hoje em dia, por exemplo, jovens, não é, que estão interconectados com os 5 continentes, com gente lá de outras esferas, né? Mas que é incapaz de se comunicar dentro de casa, com a família, com o pai e com a mãe. Não é? Então, isso nunca pode ser dispensado, né? É a partir do local, do meu círculo, da minha convivência, da minha família, da minha comunidade, que eu vou então recorrer ao espaço digital para ampliar, para potenciar, né, aquilo que a gente vive ali no espaço real. Nesse sentido, né, eu gosto muito da teologia da comunicação, que é feita por uma religiosa das Paulinas, a irmã Joana Puntello, né, que é uma doutora em comunicação, e ela diz Fantástico. precisamente isso, né? Precisamente isso, de que a comunicação virtual, não é? Ela só soma para a fé cristã quando ela for prolongamento, né, da vivência real, efetiva nas comunidades, né? Então, por isso a gente tem que ter muito cuidado com esses influencers, né? Com esses até padres também, assim, um pouco, né, popstar, né? Que no fundo tem um grande risco, né, de tirar as pessoas, né, da inserção, do compromisso nas comunidades, né, e reduzir a fé cristã, né, simplesmente a um estado mental, virtual, estético, não é? Sem vinculação com a vida concreta. Nesse sentido, a gente podia também recordar, né, o padre Zezinho, né, que eu acho que é um bom exemplo de alguém que sempre esteve nos meios de comunicação, mas nunca se deixou usar pelos meios de comunicação. E ele faz uma distinção muito interessante, ele diz assim, é muito diferente, ser um padre na mídia do que ser um padre da mídia, porque não é um critério, né, evangélico, não é a quantidade, né? O evangelho sempre vai pela qualidade, que muitas vezes tem as suas exigências e não dá muita audiência nem muito ibope, muitas vezes, né? Padre Agenor nos trazia há pouco, né, que não existe assembleia digital, né? Então, não existe comunidade reunida para celebrar a Eucaristia no digital. Eu acho que aqui está também um ponto muito necessário e importante de a gente avaliar, né? Que nós precisamos ajudar com que as pessoas se sintam parte, se sintam pertença à comunidade. E aqui o documento final ele coloca as assembleias paroquiais isso foi aprovado, né, no documento, a obrigatoriedade, mas com uma boa resistência, uma certa resistência de muita gente, né? E aqui entram também os conselhos, né? Como essas estruturas, Padre Agenor, podem ser implementadas onde não há, fortalecidas onde já acontece, sem se tornarem burocráticas e ineficazes, né? E como se trata essa questão de ser um organismo consultivo e deliberativo? Como é que o Sínodo propõe essa instância? Olha, para que haja, né, uma igreja sinodal, é preciso que o discernimento e a tomada de decisão por parte de todos, né, se dê efetivamente. E para que isto aconteça, é preciso então ter estruturas e organismos de comunhão e participação. Porque nem sempre nós podemos estar, né, cada um, né, em todos os lugares, em todos os espaços. Muitas vezes nós temos que tomar decisões por representatividade, né, por delegados que vão levar, não é, aquele discernimento da comunidade. Então, organismos de comunhão e participação. Na igreja temos 2 organismos, não é, de comunhão e participação que são muito preciosos, né? O primeiro deles, né, é a Assembleia. Eclésia, igreja, quer dizer assembleia. Então, a igreja é por natureza sinodal porque ela é a assembleia. Então, o modo de tomar decisões, não é, na igreja deveria ser sempre em assembleia. Não é? E as assembleias, então, né, também constituídas por delegados das comunidades, não é? Não simplesmente de pessoas assim, né, que vêm representando a si mesmas, não, ou que o padre escolha,
não pessoas, né, que numa comunidade, por exemplo, né, seja integrada por todos aqueles que estão aí mais engajados e que têm responsabilidades e outras pessoas que são delegadas, né, a nível paroquial, cada comunidade ser representada também, né, por determinadas pessoas que são delegadas também e assim âmbito diocesano, etc., né. Então, não basta fazer assembleia, tem que ser assembleias representativas das comunidades das quais as pessoas são originárias, né? E, então, ali é o espaço de tomada de decisão, a Assembleia. Então, o sino vai dizer Assembleia em todos os âmbitos eclesiais, em termos de comunidade, de paróquia, de forania, em termos também regionais e até a nível nacional e continental. Ele pede, não é, que seja estudado e que se dê um estatuto jurídico, inclusive, a assembleias eclesiais continentais, como se fez nesse sínodo, né? Para dizer, não é, de que a assembleia em que participam todos os membros do povo de Deus deve ser a prática comum de discernimento e tomada de decisão. Agora, como levar isso à prática? Aí vem os conselhos. Os conselhos vêm para velar, para acompanhar o processo, para prevenir, não é, certos erros que podem acontecer, não é? Para garantir que aquilo que se decidiu realmente possa acontecer. Os conselhos, eu digo, os conselhos que são também integrados por aqueles que estão na frente do serviço de pastoral. Não é simplesmente, né, pessoas avulsas que alguém escolhe, não. Também deve ser representativo da vida da igreja que está acontecendo ali, não é? E depois existem também as equipes de coordenação. Não equipe, mas equipe, né? Então, catequese, é bom sempre uma equipe que coordena. A pastoral disso, daquilo, uma equipe, né? Existe o primeiro responsável, né? Mas que não é o único coordenador, né? No fundo, existe uma equipe de coordenação. Não deveria existir coordenador, mas equipe de coordenação e alguém, evidentemente, que tem ali, né, um poder mais de iniciativa, né, mas que não tem um poder de decisão sobre os demais, né? Então, as equipes, né, de coordenação, né? O mesmo, por exemplo, com relação aos padres, né? Você vai dizer que não existe padre avulso, individual, né? Todo padre que está aí numa diocese, ele pertence a um presbitério. Então é importante que os padres também caminhem juntos como presbitério e depois ali com o seu povo na paróquia e nas comunidades, né? Por isso existem os planos diocesanos, as assembleias diocesanas, né? E o bispo é membro do presbitério. Então, esses organismos, não é, que eram assim um pouco facultativos, não é? Lá no direito canônico ele vai dizer o seguinte, não, esses organismos, assembleias e conselhos, isso tem que ser obrigatório em todas as comunidades, porque não teremos igreja sinodal se não tivermos também organismos de comunhão e participação, né, que efetivem essa participação, né, de todos no discernimento e na tomada de decisão. Né? Então, isso é um passo importante, né, para termos uma igreja sinodal, também a nível das estruturas, porque se não mudamos as estruturas, gente, nada acontece, né? Podemos ter a melhor intenção, a melhor iniciativa, a melhor ação, porque são as estruturas que dão suporte à ação ou que podem, né, danificar, né, um processo em sua efetivação, né? Então, rever as estruturas é fundamental, né, para que tenhamos uma igreja sinodal. Muitos esperavam mudanças mais concretas e radicais no documento final. Como evitar que essa sensação de decepção, entre aspas, enfraqueça o entusiasmo pelo processo sinodal e quais os sinais concretos de esperança que ele nos oferece para o futuro da igreja? Olha, quando a gente olha para o conjunto, não é, do nosso processo sinodal de 3 anos, e quando nós nos debruçamos sobre o documento, não é, eu acho que a gente poderia evocar aquela analogia, não é, do meio copo cheio e do meio copo vazio. Não é? Qual é o meio copo vazio, né, desse sínodo? Não é? É que foi um sínodo que teve um amplo processo de escuta. A partir das comunidades, mobilizou milhões e milhões de cristãos, não é? Nos 5 continentes. E nesse processo de escuta, não tinha nenhum tema proibido. Se poderia falar de tudo e se poderia reivindicar tudo aquilo que a comunidade achasse oportuno para ter uma igreja mais viva, mais consequente com o Evangelho, não é? Então, isso se fez. Isso se fez, né? E
e emergiu uma avalanche de proposições, de reflexões, de sonhos, não é? E evidentemente que quando a gente pergunta, a gente cria uma expectativa de resposta, né? E diante dessa avalanche, não é, de aspirações que foram aí explicitadas pelas comunidades, não é? Quando nós vamos ver o resultado do documento final, a gente vai perceber que nem todas essas aspirações foram de fato atendidas, né? Nem todas as perguntas que se fez foram respondidas, né? Então, nesse sentido, existe assim, um certo sentimento de decepção, sobretudo para aqueles que gostariam de ter avançado mais, né? De ser mais consequentes naquelas demandas que as comunidades fizeram, né? Mas o outro meio copo cheio é o seguinte, né? Se é verdade que este sínodo não abriu nenhuma nova porta, né? Se ele não tem nenhuma novidade, também é verdade que esse sínodo não fechou nenhuma porta, né? Aqui está a grandeza desse sínodo, né? Ele retomou o Concílio Vaticano II, isso não é pouco, gente, hein? Porque nesse contexto de evolução eclesial que nós vivemos nas últimas décadas, né, retomar a renovação do concílio, para nós aqui é um pouco natural, né? Mas para outros continentes isso foi um passo importante. E mesmo em nosso país aqui também existem segmentos de igreja, grupos que são muito pré-conciliares, muito conservadores, muito retrógradas, né? Então, assumir o concílio, olha, para ser igreja hoje temos que assumir o Concílio Vaticano II, né? E mais que isso, né, vocês podem ver lá, depois lá no texto, que se assume o concílio muito na perspectiva da tradição eclesial latino-americana, que o Papa Francisco universaliza. Que o Papa Francisco não é uma novidade para nós, mas é uma grande novidade para outros continentes, porque ele está levando para a Igreja Universal o modo como nós assumimos o concílio aqui em nosso continente, né? Opção pelos pobres, por exemplo, né? Isso é de nossa igreja na América Latina, né? Uma igreja mais inserida no social, né? Isso são questões, né, muito nossas aqui, que isso está sendo universalizado, né? Então, este sínodo, não é, ele deixa todas as portas abertas. Ele dá diretrizes, né, muito preciosas, né, que vêm do Concílio Vaticano II e nos pede que agora, nas comunidades, nas paróquias, nas dioceses, a nível nacional, continental, né, que nós implementemos isso a partir de nossos contextos. Então, se por um lado não há respostas concretas, também é bom porque não há receitas, né? Nós podemos ser criativos e dar respostas novas as perguntas que nós temos ali concretamente em nossas comunidades, né? E aí, evidentemente, é o grande momento do Espírito, né? Nós temos que agir não a partir de nós, mas continuando essa escuta do Espírito, agora, não é, respondendo concretamente aquelas questões, aqueles desafios, aquelas demandas e necessidades de nossas comunidades. Então, é um sínodo muito propositivo e inspirador para este processo de implementação, deixando um grande espaço para a nossa recepção, para a nossa criatividade, né? E isso não deixa de ser também um grande respeito, né, pelas comunidades, pelas diferenças dos continentes, né? Fazendo com que um continente que está mais avançado avance ainda mais, e aquele que está mais atrasado não se frustre, não é? Mas se sinta incentivado a dar passos adiante, né? Para que todos nós possamos convergir com esse grande kairós que foi para a Igreja, o Concílio Vaticano II, né? Que no fundo ressitua a Igreja no contexto de hoje, e nós precisamos continuar nessa perspectiva, porque é um concílio que continua respondendo aos problemas de hoje. Talvez com um desafio novo, né? Que se trata de fazer uma segunda recepção do concílio no novo contexto em que nós vivemos, né? Nós recebemos o concílio naquele contexto das décadas de 60, 70, hoje o mundo mudou muito. Então temos que fazer uma outra recepção do mesmo, nesse novo contexto, que vai exigir de nós, né, maior criatividade, maior audácia, mas aí estamos, né, caminhando no Espírito, e esse ensino nos dá muita segurança e dá muitas luzes para dar esses passos. Muito bem, que bela reflexão que fizemos, Padre Agenor. Muito obrigado pela sua participação. Na sua agenda corrida, já vínhamos há algumas semanas conversando sobre a possibilidade dessa gravação, e é uma riqueza muito grande contar com a sua participação aqui conosco. Nós agradecemos, Padre Agenor, agradecemos a você que nos acompanhou, tanto na rádio quanto nos acompanha nas redes sociais, na TV também. Que este programa ele sirva para você também
ajudar outras pessoas da sua comunidade, da sua paróquia, a entenderem um pouquinho mais sobre este processo do sínodo, sobre a sinodalidade. Sugiro que você busque no YouTube da Diocese de Caxias do Sul o link do programa e envie nos grupos de WhatsApp da sua comunidade, da sua paróquia, porque é uma bela reflexão para nós podermos aprender um pouco mais sobre este novo passo da nossa igreja, na igreja em nível universal, em âmbito universal, mas que a gente vai também na nossa diocese, nas nossas comunidades e paróquias, também recebendo e recepcionando esta alegria. Padre Agenor, mais uma vez, muito obrigado. Desejamos a você que nos acompanha um abençoado domingo, uma ótima semana. Fiquem bem. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém.